Oi, gente. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o canal Paz e Bem. Essa é também a TV 247. Hoje é um dia de grande alegria para mim. Oi, gente. E tem... Eu sou Mauro Lopes. Opa! Esse é o canal Paz e Bem. Fiz alguma bobagem Essa aqui. Já. é também a TV. Pronto. Já consertei aqui. Às vezes acontece. Eu tinha deixado uma outra transmissão aberta aqui. Mas eu estava falando, eu estou muito, muito contente hoje porque a gente tem de volta o Faustino Teixeira, depois das férias, da sua viagem. É engraçado, né? Faustino Teixeira mergulhou na maior secura que Grande Sertão Vereda, no meio do mar, durante sua viagem de férias agora. Faustino, que bom que você está de volta. Não só eu, a comunidade toda estava com muita saudade, muita gente perguntando de você, de quando você ia voltar. Uma alegria ter você de volta, viu? E eu também estou muito feliz, né? E tem que fazer menção a como é que o Paz e Bem ganhou um destaque, né? Com a entrevista do Lula, né? Foi muito bacana aquilo. Ele falou que ele vai sair doutor com os cursos do Paz e Bem, né? Aliás, eu fiquei muito emocionado em toda a entrevista, né? E pude perceber a importância do trabalho que você, Mauro, vem fazendo, né? Mesmo com os percalços da saúde, né? Você dribla a saúde e está de novo aí de volta, mais calmo, para a gente continuar as nossas conversas. Percalços de saúde não é um privilégio só meu. É, Eu sei pois bem é. dos meus aí também. Todo mundo tem. É isso, é a caminhada da vida, né? E a gente se alegra no cotidiano com esses percalços mesmo aí. Eles são sempre fontes também de ensinamento para nós. De fato, Lula foi muito generoso com a gente, né, Faustino? Com a gente, eu digo porque ele se referiu ao Paz e Bem, né? Todos nós aqui fazemos, né? Hoje não dá para pensar em Paz e Bem sem pensar em Faustino Teixeira, em Pedro Lima Vasconcelos, em Eduardo Henrique, em Carla Pavão, cada vez mais gente, no Monge Marcelo Barros, cada vez mais gente aí que está se integrando ao cotidiano do Paz e Bem, então é uma grande, grande alegria mesmo. E eu estou gostando muito das orações ilustradas declamadas, tão lindas, tão lindas. Pois é, Todas elas. Sumaia Fuad, que voz, né, Faustino? Que Que voz a da voz linda. Sumaia. E a Combinou escolha que ela muito está bem. fazendo também, muito feliz. Combinou muito bem, e acho que o Padre Inácio, Neutzing, se eu não estou enganado, Neuzling. assim. É? Neuzling. Neuzling. Ele é o líder do Instituto Humanitas Unicinos. No site do IHU, publica-se, então, essas orações interreligiosas ilustradas. O Faustino Teixeira seleciona e coordena lá. Aí, sobre a seleção do Faustino, a Sumaia Fuad, aqui também uma importante protagonista da nossa comunidade, ela escolhe cada semana, edita, e a gente tem feito o Paz e Bem aos sábados com ela declamando, proclamando as orações, as poesias, e tem sido muito legal mesmo, né, Faustino? Acho que está sendo um bom jeito aí de um diálogo também com Não, essa iniciativa tua e do IHU, muito né? feliz. Legal. Então, Muito legal. bom, na O volta. Inácio Neuzling talvez faça um dos trabalhos mais bonitos, né, hoje no Brasil, de percepção da conjuntura, de divulgação do trabalho científico, teológico, filosófico, e se soma com o trabalho do Paz e Bem. Eu acho que são parcerias muito importantes serem feitas nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Não, e eu quero, você já sugeriu e tá na minha cabeça a ideia de trazê-lo aqui para uma conversa com a comunidade Paz e Bem também. Ah, seria ótimo, seria ótimo. Comunidade Paz e Bem barra Comunidade 247, né? Esse encontro nosso está acontecendo hoje, segunda-feira, a partir das 5 da tarde, dia 8 de maio, ao vivo, mas ele vai ser retransmitido pela TV 247 nesta terça-feira, dia 9 de maio, e aí fica permanentemente à disposição de quem quiser assistir. Quero saudar as pessoas da comunidade que estão chegando aqui para esse nosso encontro. A Elisa Mendonça, eita mundão, paz e bem sempre no pedaço, é isso aí. O reverendo Eduardo Henrique, já falei dele aqui, boa tarde, querido Mauro, professor Faustino e todo o povo do Paz e Bem. A Josi Negreiros, lá de Porto Alegre, grande amiga. Elvira Gonçalves, sempre. Sangue novo, oxigenado por ares europeus. É isso aí, nosso professor, nosso mestre chegou todo oxigenado ali pela jornada. Tereza. E olha, quem
quiser acompanhar a jornada do cotidiano do Faustino, segue o Faustino no perfil dele no Facebook, Faustino Teixeira. É só procurar, é fácil de achar. Tem lá toda uma jornada, tem verdadeiros cadernos de viagem do Faustino, de cadernos de viagem no sentido de cadernos da vida, lá no Facebook. E a gente tem publicado no nosso site, o paisebem.org, alguma dessas notas de viagem do Faustino Teixeira. Chico Teixeira, tá aqui, Meu tá irmão. aqui. É? Meu Seu irmão. irmão? Seu irmão? Que legal. Oi, Chico. Então, estou conversando com o teu irmão aqui, que alegria. Ana Margarida Pereira Pinto, a Vanessa Vasconcelos, a Jaissa Lima Santana, super amiga, Selma Gouveia, a Josi Negreiro dizendo que está maior frio lá em Porto Alegre, até aqui em Bertioga está frio, estou aqui agasalhado. Zenaide Virgínia, Regina Parenza, também lá de Porto Alegre, Sueli Bauer, muita gente chegando. Bom, vamos começar a nossa conversa, a nossa aula, depois aos poucos eu vou mencionando quem mais chegou. A gente estava esperando, né, a volta das férias para mergulhar em Grande Sertão Veredas. O Faustino estuda Grande Sertão Veredas há muitos anos, mergulhou ainda mais profundamente agora durante a sua viagem e preparou o que seria um encontro e vão ser, na verdade, 2 encontros, olha que maravilha, sobre Grande Sertão Veredas. É isso, né, Faustino? Você mudou um pouco o plano original. Mudei. E também, curiosamente, o Inácio Neutzlin, do IHU, eu sugeri a ele e vai sair o número da revista IHU Online ou no IHU especial sobre o Grande Sertão Veredas também, que eu estou ajudando na organização das pessoas que vão ser entrevistadas. Então, Grande Sertão Veredas vai ficar em foco esses próximas semanas aí. E eu fico muito feliz de estar nessa parceria antiga com o Inácio no IHU. Todas as sugestões que eu dou, o Inácio, ele acolhe com carinho, também como eu dei para você, de fazer sobre o Grande Sertão. Eu estou realmente transtornado com a releitura do Grande Sertão, nessa edição nova, que saiu muito bonita, né? Da Companhia das Letras, Grande Sertão Veredas. Mergulhei nele, sobretudo no período que eu estava no navio, atravessando o Atlântico. Foram 7 dias de mergulho radical. Enquanto o pessoal estava brincando lá no navio, eu estava dedicado à leitura e ia marcando, ia postando no Facebook as passagens que me tocavam mais. E daí, então, eu tive a ideia de, em vez de entrar diretamente no tema da mística, da religião, falar um pouquinho sobre esse livro fantástico, maravilhoso. Eu acho, e não só eu, com outras pessoas também, que é um dos melhores livros da literatura mundial. Alguns chegam a comparar ao Ulisses do James Joyce, né? Quer dizer, então é uma obra que cada vez que você lê, você descobre uma coisa diferente. E curioso que cada vez que eu vou lendo, algumas pessoas no Facebook partilham trechos da leitura delas que eu não percebia na minha, né? E as leituras vão se enriquecendo. Isso eu acho uma bacana. E fui também, aproveitando a ocasião, já que eu tenho esse privilégio de ser professor universitário aposentado, né? De comprando algo que não se acha mais para comprar, né? No sebo, como, por exemplo, esse maravilhoso léxico de Guimarães Rosa, com todos os termos que o Guimarães Rosa usa nos seus livros, de Grande Sertão, e fui fazendo um mosaico de reflexão que vai virar um artigo, certamente. Eu pretendo publicar, mas, em geral, antes de publicar um artigo, eu medito muito sobre o tema. Então, eu tinha já publicado um artigo no IHU sobre o Grande Sertão, que é o artigo que eu mandei para o Mauro, né, sobre Deus, o Diabo no Grande Sertão, que vou voltar a ele na semana que vem. Mas eu quero fazer um artigo maior, pegando um pouco também essa riqueza de autores, né? Eu vou citar alguns autores importantes, como Francis Utedza, Suzy Speber, Catherine Rosenfield, Balnice Nogueira Galvão, Benedito Nunes, e tantos outros, Eduardo Coutinho, Márcia Marques de Moraes, Antônio Cândido,
são os autores que se debruçaram, né, sobre a leitura e o estudo desse autor tão bonito que é o Guimarães Rosa. E eu começo com uma citação que eu escolhi ao longo do livro, que eu acho muito bonita, que fala o seguinte, né? O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. Bonito, uma coisa singela, né? Quer dizer, eu falei, quero começar com uma frase bem zen, né? Do Grande Sertão, né? O bom da vida é para cavalo, que vê capim e come. Primeiro, falando um pouco sobre o autor Guimarães Rosa, né? Ele é único na literatura brasileira. Eu acho que, para mim, é um dos autores mais impressionantes, né? Foi através da sua pena, da sua escrita, que a nossa língua alcançou o seu mais alto patamar, talvez. É claro que você tem grandes autores no Brasil, como Carlos Drummond, né, como Manuel Bandeira e outros tantos na literatura, né? Mas, de fato, o Guimarães Rosa ele criou uma escrita nova, né? Ele cunhou um modo de escrever e que, no fundo, você está falando do sertão, mas você está tratando de você. É um livro de metafísica, o Grande Sertão Veredas, usando a expressão do Antônio Cândido, né? Quer dizer, ele fala um livro de metafísica, onde você está falando de jagunços, de sertão, mas você está tratando dos grandes problemas, das grandes questões que tocam o ser humano. E é curioso que ele chegou a tomar posse na Academia Brasileira de Letras, né? Isso em novembro de 67, foi saudado por Afonso Arinos e morreu 3 dias depois. Quer dizer, não foi feito para a Academia Brasileira de Letras, né? Morreu depois e já temia que iria morrer por certo pressentimento, como dizem os autores, né? E outra coisa curiosa, a religiosidade de Guimarães Rosa, né, que parece com a religiosidade do Tatarana, que é o Riobaldo, que nós vamos falar muito dele esses dias, né, esses 2 dias, que para mim é um personagem que eu me identifico muito também, que identifica muito o brasileiro, né? Esse sincretismo religioso, essa capacidade de acolhida do mistério, seja lá onde ele brote, onde ele aparece. E o Guimarães Rosa também se definiu numa carta ao tradutor italiano do Grande Sertão Veredas. Aliás, a, 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 é considerada talvez a melhor tradução do Grande Sertão Veredas é a italiana, né? Tem também a tradução alemã. Foi traduzido em muitas línguas, porque é um livro dos mais preciosos que nós temos no Brasil. E ele encarta o tradutor italiano e ele dizia o seguinte: sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito das fileiras de qualquer confissão ou seita. Antes, talvez como o Riobaldo do Grande Sertão Veredas, pertenço eu a todas as religiões. Que bonito, né? Guimarães Rosa Esse é é o paz e autor. bem. Ah, Guimarães Rosa é paz e bem, então. Guimarães Rosa é paz e bem. Quer dizer, muito bacana essa abertura interreligiosa, esse olhar interreligioso. Eu conversava há pouco tempo aqui com uma minha orientanda, a Carol, que vai falar com vocês nesses tempos aí, uma das entrevistas. Eu dizia, e vendo ela falar sobre religião, sobre espiritualidade, ela que não é filiada a uma religião, é tão bonito você ver uma pessoa de um perfil não inserido religiosamente falar da espiritualidade. Eu acho que é bacana, né? É muito interessante. Isso acontece com Guimarães Rosa, né? Eu acho que a gente vai conseguir captar muito tesouro de, do que é bem, mal, o que é questão do ódio, o que é questão de Deus e o diabo, né? Nessa obra do Grande Sertão Veredas. O livro foi publicado em 1956, quer dizer, 2 anos depois do meu nascimento, né? Quer dizer, e um ano áureo na produção literária do Guimarães Rosa. Pra você ter uma ideia, a repercussão na Alemanha foram 3 edições sucessivas, na Itália, mais de 13 edições, né? São quase 600 páginas, um livro
difícil, sem divisão nem capítulos, é um onde o Riobaldo, já velho fazendeiro, relata para um amigo a sua trajetória, quer dizer, da primeira pessoa, né? Um travessão dá início ao livro, né? O livro começa com a expressão no nada e termina com a expressão travessia. Muito legal, né? O livro, né? Qual a palavra que começa e qual a palavra que termina nessas 600 páginas de narrativa que se abre com travessão, que é sinal de fala, um travessão que instaura um monólogo ininterrupto. Por isso que é um livro muito difícil de ler. Muitas pessoas que eu conheço começaram a ler esse livro e pararam, não conseguiram continuar. Aí passa 3 anos, você pega de novo e toma um novo fôlego. Não é um livro que você pega de sopetão e vai lendo, porque é um livro complexo, e depois você precisa um pouco de ajuda dos universitários, dos autores que são especialistas, para ajudar a você vencer os obstáculos que uma obra tão complexa como essa tem. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra que relata a nossa vida. A gente se vê retratado ali. Eu me vi retratado ali no mar, relendo o Grande Sertão, muitas vezes, a ponto de chegar em emoções muito fortes ao ler essa obra, né? E quando é que começa a escrever o Grande Sertão? O Riobaldo, ele larga a vida de jagunço, né? Retira das guerras, dessas lides guerreira, da lides guerreira, se torna um próspero fazendeiro e então se dispõe a contar a sua vida. Então, o Grande Sertão Veredas é isso, é o Riobaldo, fazendeiro, casado com Otacília, que era um dos amores da vida dele, de Adorim também, né? Ele vai relatar a um interlocutor letrado, urbano, que anota as suas palavras. É uma ocasião propícia para ele, Riobaldo, que é o objeto do livro, passar limpo a sua vida, passar limpo as suas questões existenciais, passar limpo os seus temores, passar a limpo a sua religiosidade, passar a limpo o seu temor do demônio, a sua proteção dos santos e de Deus durante da sua narrativa. Isso aqui é muito interessante. Com relação às repercussões, é muito legal isso, né? Em carta a Fernando Sabino, o Guimarães Rosa fala o seguinte: no princípio, ou melhor, em carta de Fernando Sabino. Fernando Sabino ele relata a sua experiência com o livro e diz, né? No princípio, nas 10 primeiras páginas, é meio assim, custa um pouco, é custoso. Você começa a ler o livro, você fala, ai, não vou dar conta. Até que você engrena na leitura, né? Mas, de repente, a gente embala no ritmo do livro e não consegue largar o livro mais. É o Fernando Sabino falando, né? Clarice Lispector, outra grande, grande, quem sabe a gente não faz um dia um programa sobre ela também, que eu acho é um dos meus amores também, Clarice Lispector. E a religiosidade dela é fantástica, né? Ela fala em carta, nessa edição nova do Grande Sertão, tem a carta do Fernando Sabino, tem a carta da Clarice Lispector, né? E ela fala o seguinte: estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você, Guimarães. Nunca vi uma coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Então, a segunda repercussão, né? Primeira, do Fernando Sabino, a segunda, do Clarice Lispector, e a terceira, que acaba de sair publicada nos jornais. Ontem mesmo eu estava lendo,
que é o Mia Couto, esse autor moçambicano, que ele foi em várias cidades do Brasil agora, no lançamento dessa edição da Companhia das Letras, ele falando sobre o Guimarães Rosa. Eu trouxe aqui um pouco a reflexão dele sobre o livro. Ele diz o seguinte, né? Comecei a ler o livro comecei a ler o Guimarães Rosa pelos contos, né? A Terceira Margem do Rio. E então se deparou com o Grande Sertão Veredas. E confessou que teve dificuldade para entrar, num primeiro momento, na leitura do livro. Assim como todos os outros, né? Como todos nós. Né? Mas foi nessa obra, Grande Sertão Veredas, que encontrou o retrato mais fiel do Brasil. Olha que beleza! O retrato mais fiel do Brasil. As ligações perigosas feitas pelo autor Guimarães Rosa, que usou o regional para fazer um texto universal. Essa é a ideia. Não é um texto de regionalismo, é um texto de universalidade, é um texto metafísico, né? Que brincou com o pitoresco para fazer filosofia, que usou a fala popular, a linguagem popular, para criar uma literatura inovadora. E no jornal É o País, tem uma entrevista com o Mia Couto, e ele fala o seguinte, é bem interessante. Eu estava no processo de criar meu segundo livro de contos, e aquilo foi como se eu tivesse descoberto a própria vocação de escrever. Esse foi meu primeiro grande contato com Guimarães Rosa. Depois fiquei anos tentando voltar a encontrá-lo em livros, e mais tempo ainda demorei em chegar ao Grande Sertão Veredas. E quando cheguei ao Grande Sertão, mesmo tendo passado já pelos contos de Guimarães, o primeiro encontro não foi fácil. Eu acho que eu tinha medo. Continuo tendo medo. É como se, de repente, houvesse uma revelação não sobre o que ele estava contando, mas sobre mim próprio. Essa que eu acho bacana isso, né? Quer dizer, você lê um livro como esse, você começa a perceber quem é você, né? Quais são seus medos, quais são seus temores, quais são suas questões. Então, ele abre questões que não são regionais, são questões que são universais. Todos nós vamos nos deparar em determinado momento da nossa vida com questões de amores, como questões dos nossos temores, como a importância da coragem, como a importância da união e assim por diante das amizades, né? Quer dizer, o Mia Couto falando, né, dos amigos brasileiros, né? Ele fala: meus amigos brasileiros me asseguram que esse texto, Grande Sertão Veredas, poderia ser escrito hoje, com líderes populares sendo assassinados, com fazendeiros e madeireiros invadindo as terras indígenas, com as dificuldades do Estado de Direito fazer frente aos abusos que agora tem novos mandantes. Ou seja, é um livro atual. Você está lendo lá aquela história do Riobaldo, mas você está lendo a história atual do campo no Brasil, das rivalidades, dos conflitos, dos temores. Né? Então, o Mia Couto fala: Guimarães Rosa me ensinou, ou me volta a ensinar, que aquela minha cidade não era apenas um lugar, era uma entidade viva que tinha contado histórias. Como o Sertão de Rosa, a minha cidade é mais da palavra do que da terra, e os nossos lugares de afeto são sempre mais de linguagem do que da geografia. Num trecho do Grande Sertão, diz Riobaldo: o sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde, acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. Então, essa é a repercussão do livro, né? Desses três autores que eu escolhi para falar, para a gente poder, então, entrar no tema da obra. Não sei se você tem uma reação, Mauro. Tenho duas reações. Primeiro é o seguinte, gente,
Vocês estão vendo que o Mia Couto e o Fernando Sabino tiveram dificuldade em ler o Grande Sertão Veredas. Então, acabou o complexo, acabou a ideia, o sentimento de inferioridade. Se o Mia Couto e o Fernando Sabino confessaram ter tido dificuldade para enfrentar esse início do Grande Sertão Veredas, não tenha vergonha. Vamos em frente. Tem pessoas aqui no chat que estão falando exatamente disso, desta dificuldade. E, por outro lado, tem aqui, estou lendo a Maria José, da Biblos, ela diz assim, Grande Sertão Veredas é para ler a vida inteira. É a minha Bíblia, diz ela. Bonita essa imagem dela. Né? É a minha Bíblia. E a outra coisa, você falou muito dessa coisa do Guimarães como inventor da língua, né? Reinventor da língua. E se o nosso Fernando Pessoa, ecoado aqui por Caetano Veloso, proclamou uma vez que a minha pátria é a minha língua, nesse sentido, Guimarães Rosa ele é um fundador da brasilidade, né? Ele é alguém que é um fundador do país, né? Nesse sentido. Eu acho que esse é das belezas maiores dos termos que ele cria, né? As formas de trabalhar a linguagem talvez seja uma das grandes riquezas do Guimarães Rosa. O tema do livro, qual que é o tema do livro? Né? É um monólogo, por isso que é difícil, né? É um monólogo, não tem. É um monólogo ininterrupto, inserido numa situação dialógica, como diz o Roberto Schwartz. Né? A essência do livro é o jagunço em face do homem da cidade, passa em revista o seu passado, o seu mundo e as suas crenças. O velho Riobaldo Tatarana, né, que conta, que narra a sua história. E Riobaldo fala das suas dificuldades de narrar. No Grande Sertão tem uma passagem que eu peguei aqui que ele fala, o Riobaldo fala o seguinte: contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas. Então ele está falando, é difícil, é dificultoso contar, né? Mas é vivo o seu narrar. O narrar do Riobaldo é maravilhoso, é encantador, né? Para pensar, de novo, eu vou colocando passagens do Grande Sertão, que eu vou escolhendo, né? Para pensar longe, sou cão mestre, e o Senhor solte na minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa ideia por fundo de todos os matos. Amém. Então, esse é o Riobaldo. Né? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do desespero. Aliás, um tema que a gente tem trabalhado muito aqui, desde Eti né, e tantos outros dos autores, né? Você conseguir cavar a esperança mesmo no meio do fel do desespero. É o que a gente está precisando hoje, tanto no Brasil, né? Saber cavar esperança. Eu estava lendo essa jovem sueca, né? Ela fala que ela não quer a esperança nossa, dos nossos pais. Você falou que você estava lendo quem, Faustino? Deu um cliquezinho aí. Essa sueca Greta Thunberg, 16 anos, que fez greve de fome diante do parlamento em favor do clima no mundo, né? da defesa do clima contra o antropoceno que vai avançando e vai fazendo da Terra um país, um lugar inabitável. E ela fala justamente isso: eu não quero a esperança de vocês, eu quero a ação de vocês. Né? Quer dizer, estão cansados de lutar em favor do clima e os países e os presidentes não conseguem dar voz a quem precisa ser dado voz. Então, quer dizer, o livro, a lógica do livro é justamente essa ideia de que é um romance e é um documentário. Né? O leitor defronta-se com uma voz que, embora fale com um interlocutor, o senhor, né? O tempo todo aparece esse senhor, segue o curso das associações de uma mente atormentada do Riobaldo, né? Atormentada, refletindo
sobre algo que tende a lhe escapar, mas que aflora nas imagens do demônio, do sertão, do bem, do mal, na menção de bichos, de pedras, de plantas, na evocação de acontecimentos corriqueiros, de acontecimentos excepcionais. É interessante que você vai lendo o livro, vai tomando conhecimento do nome dos rios, dos bichos, das florestas, né? Você vai tendo uma aula de geografia muito legal, essa perspectiva. Então, é um documentário onde se encontra um farto material, longas listas de animais, plantas, né? Sistema fluvial, precipitação das chuvas, menção aos hábitos culturais, as idiosincrasias da população, as comidas típicas, o misticismo, as maneiras de se relacionar com os outros, as crenças, os divertimentos. Então, o livro é a nossa história. Tá? Isso que é o bacana, ou seja, e tudo através da livre associação. O tempo todo a livre associação, né? Que ele vai estabelecendo. E uma ambiguidade. O livro traz uma ambiguidade. A nossa vida é marcada por ambiguidade. Aliás, o Antônio Cândido, quando foi definir o Grande Sertão, ele fala: é um livro marcado pela ambiguidade. Do bem, do mal, do Deus, do diabo, né? Do bem, do terror, do ódio, e assim vai. Essa ambiguidade ela penetra o livro, né? Os nexos que o autor vai fazendo ao longo da sua narrativa também são muito interessantes, né? Quer dizer, o relacionamento entre os parceiros do pacto literário, o personagem narrador, o autor, o leitor, vão entrando nessa comunhão, né? E contar é muito difícil dizer, não pelos anos, né? Mas em função justamente de saber captar essa realidade das coisas passadas. Mas qual que é o grande tema do livro? O tema não digo, mas qual que é o cenário do livro? O cenário é o sertão. O que é o sertão? Não é o polígono do Nordeste, no caso do livro, das secas, mas é o sertão do estado de Minas Gerais. O conceito de sertão é uma região múltipla que envolve o noroeste de Minas Gerais, o sudoeste da Bahia e o sudoeste de Goiás. Esse é o itinerário do Grande Sertão. E o que é o sertão? O sertão é o lugar da loucura. Talvez aqui nós, na mística, falamos muito do deserto, né? Aqui nós vamos falar do sertão, trabalhar a mística a partir do sertão. E eu dediquei muito tempo para falar do sertão aqui, porque eu acho importante, né? O sertão é o lugar da loucura. Por que é o lugar da loucura? Porque no sertão prolifera a confusão babilônica, a queda dos limites que dividem territórios. Então, esses campos gerais, como fala o Guimarães Rosa, com suas pastagens boas para o gado, a perder de vista, e pasmem, pela abundância de água. Quanta água tem nesse livro, né? Água que não falta, né? É muito bacana. No seriado da Globo, que é muito bonito também, sobre o Grande Sertão, você vê as cenas das águas, são cenas lindíssimas, né? Dos banhos noturnos do Diadorim, né? E também do descanso dos jagunços ao longo do seu trajeto difícil, né? O sertão é uma região ampla, múltipla, ambígua, onde tem de tudo. Os elementos contraditórios, como confusão, sossego, sobretudo Deus e o diabo, o tempo todo. O diabo vão ser quantos e quantos termos que o Guimarães Rosa vai criar para expressar o que significa o demo ao longo do livro, que é o tema da semana que vem, né? Como também a palavra vereda. O que é vereda? A palavra vereda não tem o sentido nosso, corriqueiro, de caminho, de via, mas é de regato, riozinho. Riozinho. Então tem a ver com a água, o vereda
no livro, né? Riozinho, né? Mas há também um significado simbólico importante de que o sertão é um espaço amplo e perigoso. Viver é perigoso, vai falar tantas vezes o Riobaldo, né? Por que perigoso? Porque tem armadilhas, tem percalços, tem labirintos existenciais, mas que admite brechas. E são essas brechas que nos salvam. Acho que também, para entender o Brasil hoje, é isso, né? Quer dizer, nós temos que, na CNBB, temos que ter brechas. No país, temos que ter brechas, para a gente poder respirar. E também o sertão também possibilita essas brechas que levam a saídas, vias de comunicação, de diálogo e talvez vias de salvação, também seria um termo. Então, há o sertão mítico também, onde está em jogo a salvação ou a perdição de alguém. É no sertão que eu me salvo ou que eu me perco, né? Nessa batalha entre Deus e o diabo, na Terra do Sol, né? Esse é o espaço, ao mesmo tempo, então, o sertão um espaço geográfico, mas um espaço simbólico, um espaço mítico, onde se desenrola essa obra do Grande Sertão Veredas, né? Aqui eu cito mais um trecho que é muito bonito. Sertão sabe o Senhor. Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Todos que mal montam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos. Que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela. A gente só sai do sertão tomando conta dele dentro, dele adentro. O sertão, então, é um microcosmo. É um microcosmo desse cosmo maior que é o nosso mundo. Então, se a partir do microcosmo do sertão, você trabalha as grandes questões universais. É essa a tese que é importante de ser trabalhada e que o Antônio Cândido incentivou muito nos seus trabalhos sobre o Grande Sertão, né? Uma região misteriosa, ilimitada, onde o ser humano vive constantemente em busca do sentido. Isso é o tema, a busca do sentido da vida, né? Como diz o Grande Sertão, Guimarães Rosa, o sertão é onde os pastos carecem de fechos. Os pastos carecem de fechos. E as lindas tiradas de Riobaldo, quando fala sobre a cachoeira, essa da cachoeira é linda. O que é uma cachoeira? Diz Riobaldo, né? Cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele, retumbando. O Senhor consome essa água ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira alguma? Se você desfaz o barranco, não tem mais cachoeira. Quer dizer, essas tiradas tão lindas que fala o Grande Sertão, né? O sertão é o mundo e os jagunços somos todos nós, diz o Antônio Cândido, né? O sertão é o mundo e os jagunços somos todos nós. Então, é um livro que fala da nossa vida, do nosso mundo, do nosso tempo. Ou seja, o sertão é do tamanho do mundo. Aí é uma citação do Grande Sertão. Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia. O Senhor sabe o mais que é de se danear sertão no rumo sem termo, amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz, não se tem onde acostumar os olhos, toda firmeza se dissolve. No sertão, toda firmeza se dissolve. Então, você não tem certezas no sertão. O sertão é marcado pelas ambiguidades, pelas dúvidas, né? Que, no fundo, é o que marca a nossa vida. Toda firmeza se dissolve, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, diria lá o escritor, né? Esse conceito de sertão, então, como microcosmo, é o que predomina na narrativa. É o elemento fundamental, essa busca metafísica do Riobaldo, seus conflitos interiores, né? Dos seus entraves existenciais dele com os jagunços. Os conflitos de Riobaldo são os nossos conflitos. Por exemplo, a hesitação entre o bem e o mal.
a hesitação entre o amor carnal e o amor espiritual, a insegurança das amizades. Quer dizer, são conflitos que a gente vive e que aparecem ali nesse romance. Não sei se você tem uma reação, Mauro. Não, tenho sim. Na verdade, quero passar aqui algumas reações que eu tô. Tá todo mundo muito extasiado com essa sua introdução ao Grande Sertão Verandas, as pessoas muito extasiadas. A sua coeditora, a Sumaia, tá pegando um trechinho aqui bem bonito. Rezo cristão, católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre meu Quelemem. Doutrina dele, de Kardec. Lindo, né? Isso nós vamos falar semana que vem. Muito, muito legal essa religiosidade do Riobaldo, né? Bom, agora pode você estava reagindo, eu interrompi. Oi? Sim, não, só para falar, a Glaé Lúcia Souza, estou adorando conhecer um pouco o Brasil através desse programa. A Maria José da Biblos diz assim: tenho raízes em Cordisburgo, no Sertão Veredas, com a bênção dos deuses. E a Ana Margarida Pereira Pinto dizendo: já li 3 vezes e cada uma foi sempre uma travessia inédita. E a Laura Butcher complementa: a primeira leitura foi difícil, mas depois me apaixonei. E a Maria José, mais uma vez: Mauro, esse trecho eu adoro. O silêncio é a gente mesmo demais. É isso aí. Pessoal, adorando aqui. Bom, então nós temos no livro 2 personagens: Riobaldo, Tatarana e Diadorim. Esses são personagens muito... E eu quero falar um pouquinho sobre eles, mas para falar sobre eles, eu tenho que falar sobre o que é o jagunço, né? Que são jagunços, né? O jagunço seria o bandido, entre aspas, né? O bandido que habita o sertão, que ocupa tanto o imaginário popular quanto o imaginário literário. O jagunço não é um criminoso vulgar. Ele age, não age isolado, mas sempre coletivamente em bandos. Não é um assassino nem um ladrão, mas é um soldado de guerra que devasta e saqueia a mando de um fazendeiro determinado. O Grande Sertão mostra como, num país imenso como o Brasil, de território quase infinito, esse exercício de organização da violência a serviço dos poderosos é a regra e não a exceção. Os jagunços são esses sem terra, alugados pelo patrão, ou então alugados por um chefe de bando para praticar determinados princípios ou determinadas ordenações desses fazendeiros, né? Então, um desses jagunços é o Riobaldo. O Riobaldo é o narrador protagonista. Ele mesmo jagunço. E outrora chefe de bando. Ora praticando autobiografia para o interlocutor empático, no caso, a narração do livro. Riobaldo, também conhecido como Serzidor. Serzidor. Tinha também outro apelido, Tatarana, que significa lagarta de fogo. E depois outro apelido dele, Urutu Branco, a serpente das mais venenosas. Então tem vários apelidos o Riobaldo. Mas um dos apelidos dele, então, era Serzidor. Atuou aonde? Atuou no liso do Sussuarão, o raso Pioravente, no raso da Catarina, no sertão da Bahia. Deserto onde Lampião se embrenhava com seu bando para escapar do assédio das forças legais. O percurso de Riobaldo, nascido pobre e bastardo, guarda uma boa lembrança da mãe falecida quando o filho mal saía da infância. Após a morte da mãe, Riobaldo é recolhido pelo seu padrinho, que no fundo é seu pai, o Celorico Mendes, que depois vai doar para ele a fazenda onde ele vai escrever o livro, as 2 fazendas, né? Na verdade, esse Celorico Mendes é o pai ignorado em cuja fazenda vai morar depois o Riobaldo, quando velho.
Ao saber, Riobaldo, eventualmente, que seu presumível padrinho é de fato seu pai, ele foge de casa e arranja um cargo para ensinar numa fazenda por indicação de um mestre chamado Mestre Luca. Depois, as letras o jogam na jagunçagem. O aluno que o aguarda na fazenda, sendo ninguém menos que Zé Bebelo, influência maior na definição de seu destino. A fazenda está em pé de guerra. Em meio aos preparativos e arrancada da campanha para acabar com a jagunçagem utilizando jagunços, Riobaldo segue, embora apenas como secretário não combatente. Mas um dia, presa de desgosto, à vista de tanta mortandade, resolve fugir e abandonar a vida de jagunço. Em meio à fuga, vai topar numa fazenda com um menino. Quem que é esse menino? Esse menino é de Adorim. Então ele encontra um menino, e aqui eu fiz uma nota de rodapé interessante. Riobaldo tinha se deparado com esse menino, os dois adolescentes, Riobaldo tinha 13, 14 anos, e o Riobaldo admirava a coragem de Adorim. Esse menino vai ser de Adorim, né? Na ocasião, o Riobaldo estava convalescente de uma doença e acreditava que sua recuperação ocorreu devido a uma intervenção do Bom Jesus. Do Bom Jesus. Aí o menino, na ocasião, tinha lhe dado a mão para descer o barranco. A importância do menino na vida de Riobaldo, porque foi o menino quem o iniciou nos valores masculinos sintetizados no termo coragem. Ele me deu a mão, diz o Grande Sertão Veredas. Ele me deu a mão. Daquela mão eu recebi a certeza dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes, de grandeza, deu alma em cara. Então, ele encontra o menino e depois, adulto, de Adorim, eles vão ficar juntos no bando de Joca Ramiro, que Zé Bebelo justamente combatia. Então, pertencendo a vários bandos, o Riobaldo, às vezes bandos inimigos uns dos outros, Riobaldo não tem clareza sobre suas motivações. Persiste em suas indagações sobre as justiças e as causas duras. A vida dura de jagunço. Vencer o medo, provar a destreza nos combates. A lealdade a um chefe. A travessia se faz confrontando com nada, com a aventura do nada. Experiência extenuante da negatividade e do despojamento. Então, ou seja, esse é um dos personagens. Riobaldo, Tartarana, né? Tem umas... O outro personagem é o de Adorim. E é curioso a castidade de Adorim. Quer dizer, ele era uma menina que se vestiu de menino, né? Quer dizer, então sempre foi um personagem andrógino, né? A castidade de Adorim, dedicação absoluta ao serviço do pai, do chefe dela. Então, o trabalho dela era a luta, vingar e lutar em favor do seu chefe. De Adorim é comparado ao rio Urucuia, rio de brabeza, mas também rio de maravilhoso remanso. Rio que desliza e cujo enigma é o de ser, ao mesmo tempo, bravo e arrasador, doce e vivificante, matéria vertente. De Adorim parece estar sempre ligado ao simples, que indicam delicadeza, leveza, velocidade, maciez, aos pássaros, bem como à natureza. Foi ele que chamou a atenção para de Adorim, para a beleza da natureza. Quer dizer, foi através de Adorim que o Riobaldo captou a beleza da natureza, a beleza dos pássaros, né? Aquela visão dos pássaros, aquele assunto de Deus. De Adorim era quem tinha ensinado a Riobaldo. Na maioria das vezes em que se fala de Adorim, fala-se igualmente em pássaros, em plantas, em água. Então tem esse toque importante na vida do de Adorim. De Adorim está também acompanhado de águas e plantas, especialmente do Buriti.
Buriti é a planta do Diadorim, ou o Diadorim é o Buriti, né? Quer dizer, essa palmeirinha, né? As palmeiras, os buritis, com seus troncos retos que sobem em direção ao céu, assinalam o elemento ar de Diadorim, reforçado pelos pássaros, pela luz, sempre ligado aos seus olhos verdes. Diadorim tinha esses olhos verdes bonitos, né? Mas permanece sempre obscuro, indefinível, intangível. Riobaldo nunca conseguiu alcançar o que era Diadorim. Só na morte dele, né? Quer dizer, só no momento da morte é que se revela o segredo. Mas o verde dos olhos de Diadorim revela, sob muitos aspectos, a verdade da sua condição feminina. Diadorim e a vigilância do coração. Quer dizer, e vai ser num determinado momento do livro, talvez chave do livro, da virada do livro, onde vai haver o pacto com o demônio, que nós vamos falar na semana que vem, é em Guaravacã que Riobaldo reconhece que deseja Diadorim. Então, e ao mesmo tempo, você imagina para um jagunço macho naquele tempo se apaixonar por um outro homem, né? Um homossexualismo, né? Quer dizer, porque não estava visibilizado a feminilidade. Mas pensar na pessoa que se ama, diz o Guimarães Rosa, através do Riobaldo. Pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água, esperando que o riacho alguma hora pousoso esbarre de correr. Só se pode viver de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor, já um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Tristeza perto de pessoa amiga, a fraca. A tristeza fraca perto de pessoa amiga. Então, Diadorim era grande amiga de Riobaldo. E Diadorim não deixa ser seduzida por Riobaldo. Ela até fala para o Riobaldo em um determinado momento: Riobaldo, a gente podia ser parente. Ela não queria um assédio sexual. Então, ela conseguiu o tempo todo preservar-se diante dessa sede agreste dos jagunços, né? E se mantém casta numa experiência de homens jagunços sedentos de desejo da carne, né? Muito interessante essa forma de proteção que Diadorim tem para evitar o assédio, né? Então, ou seja, o menino que é Diadorim e a palmeira que é Buriti, né? Os olhos do menino eram verdes, cor das palmas. E quando Riobaldo os reencontra no cangaceiro de Adorim, antes de reconhecer o amor tormentoso, faz a transferência reveladora da doçura do olhar dele, que transforma os olhos da velhice da própria experiência de Riobaldo com a sua mãe. Então, namorei, diz ele, diz Riobaldo, eu namorei uma palmeira na quadra do entardecer. A palmeira é de Adorim. Então, Riobaldo vem identificado com o rio Urucuia, um afluente do São Francisco. É muito interessante essa relação. Quer dizer, o Urucuia é apenas um rio baldo, um rio sem significado, né? Quer dizer, o rio mesmo é o São Francisco, que deságua no mar. Então, no fundo, o que é o Rio Baldo? O Rio Baldo é um rio pequeno, né? É um rio, é um afluente do Chico. O São Francisco, sim, é que chega à grandeza do mar. Urucuia, não. É um rio desprovido, é um rio carente, que é baldo. Rio Baldo, né? Quer dizer, um rio desprovido, carente, se comparado com o rio São Francisco. E curioso que foi o Diadorim que chamou o Riobaldo que chamou a atenção para o Diadorim, para um passarinho muito especial que tem no sertão, chamado Manuelzinho da Croa, que só anda em dupla, que no fundo é uma expressão do Riobaldo para falar nós também temos que andar em dupla, né? Então, Manuelzinho da Croa é o pássaro que vive sempre acasalado, conhecido pela mediação de Diadorim, ou seja, Diadorim ensinou a Riobaldo o valor do Manuelzinho da Croa.
E o Riobaldo ensinou para Diadorim quem é o macuco. O macuco é o pássaro solitário. Então, no fundo, Diadorim era o macuco, pássaro solitário, que chama a atenção, e Riobaldo chama a atenção de Diadorim para ver esse pássaro fundamental. Agora é curioso, Diadorim se veste de homem, mas ele não consegue esconder o traço feminino. Como que não consegue esconder? Através das mãos, da delicadeza das mãos, dos braços, da cintura fina, da boca, do nariz, dos olhos, das pestanas, o comportamento de esconder o corpo, o capricho com relação aos objetos pessoais, o pudor feminino que se esquiva de presenciar o amigo urinando, o instinto materno que vai se expressar em determinados momentos no livro, como em Guararavacan, ao pôr no colo os meninozinhos do lavrador amigo, a atuação de intermediar o olhar de Riobaldo em relação à beleza do mundo, a sensibilidade com a natureza. Então, é um jagunço que tem um toque feminino. E esse toque feminino encanta Riobaldo, que não consegue seduzir todas as tentativas que Riobaldo fez para se aproximar de Riobaldo, de Diadorim, de forma mais íntima. Diadorim se esquiva, porque ela não queria esse tipo de atuação. É uma espécie de androginia. É interessante que Bruna Lombardi escreveu um diário do Grande Sertão, porque ela fez o papel de Diadorim na minissérie da Globo. E ela fala que foi muito difícil ela ficar 3 meses no sertão, no meio daqueles homens todos, né? E, ao mesmo tempo, compor o personagem de Diadorim. Então, ela fala, eu trouxe aqui, bem interessante a fala dela, ela diz assim, tenho estudado isso a fundo, essa profunda limpeza que ela teve que fazer para chegar ao personagem. Buscar uma economia, a dura beleza de um gesto inteiro, quando não há mais nada a suprimir, quando o que permanece é apenas o necessário, a escultura de Michelangelo. Arrancar o supérfluo, o ornamento comportamental, o barroco da vida, esse excesso, essa submissão estética servil, arrebentar esse cacuete secular, uma pessoa inteira, a síntese, o centro. Quer dizer, o que é fazer o personagem como é o personagem de Adorim. Então, ou seja, Riobaldo viveu o drama de 2 amores. Otacília, que era a mulher que ele amava, que depois vai ser mulher dele, e de Adorim, que era o amor encoberto, o amor proibido, de certa maneira proibido, que só se vai revelar de uma forma espantosa no final do romance. Então, ele ama simultaneamente Otacília e Diadorim. E a amizade de Riobaldo com Diadorim, o Guimarães fala, através do Riobaldo, é como se fosse uma neblina. Diadorim é a minha neblina. Relação enigmática que escapa à determinação, uma dimensão mítica da feminilidade. Pode reagir, Mal. Maravilhoso. Estou aqui pensando, a gente está chegando no final já. Está chegando no final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que Guimarães Rosa aconteceu na sua vida? Olha, ele aconteceu desde muito cedo, né? Eu li esse livro já umas 5 vezes. Eu acho que a primeira vez que eu li o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, eu tinha por volta de 18 anos. Hoje eu estou com 64 anos. Mas a cada leitura, e também eu comecei a ler e interrompi, parei a primeira leitura. Depois voltei teimosamente, retomei a leitura e consegui, mas sem captar toda a complexidade do livro. Eu acho que a leitura mais profunda que eu fiz do livro foi Agora no Mar. Agora eu acho que eu consegui fazer uma leitura, mas mesmo assim, alguns amigos têm postado passagens, inclusive o Mia Couto fala que a passagem mais bonita do livro, eu não estava lembrado da passagem que o Mia Couto lembra na entrevista qual foi a passagem da fala do Riobaldo que ele mais gostou. E essa eu não tinha marcado
na minha leitura. Que meu livro está todo marcado. Né? Mas é interessante essa experiência, né, de ler livros ao longo da vida, ler e ir relendo o mesmo livro ao longo da vida, porque você muda e o livro muda também. Então, os dois, há um diálogo entre você e o livro, e vocês dois vão mudando ao longo da vida, né? Você e o livro, a pessoa e o livro, né? É você lê o livro e o livro te lê. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa minha leitura que eu fiz agora no mar, ela foi muito impactante na minha vida. Eu acho, para poder entender certas dimensões, inclusive essa dimensão do Diadorim, para mim, foi uma revelação na minha leitura. Ou seja, como que, às vezes, a vida sexual pode ser violenta, né? Quer dizer, o Diadorim estava se protegendo da violência da vida sexual dos jagunços, né? Quer dizer, de certa forma, quando ela fala com o Riobaldo, a gente podia ser parente. Então, ela estava querendo, com o parentesco, se proteger do risco de sedução sexual, que nem sempre é tratado de forma bonita, delicada, como a sexualidade deveria ser tratada e abordada. Né? Por isso que a importância da educação sexual. Eu acho que o livro retrata também um pouco esse jogo do que é uma busca de um amor leve, de um amor maduro, né? Em vez de uma visão do amor marcado pela violência, da faca e do queijo, como diz o Gilberto Gil. Né? Então, acho que essa leitura me ajudou a entender um pouco também o universo da experiência da relação, de uma relação amorosa que seja marcada pelo toque da gentileza, do cuidado, da delicadeza. Eu acho que a relação entre Riobaldo e Diadorim, né, é uma relação de delicadeza, né? de muita amizade, profunda amizade, né? E que foi protegida, de alguma forma, pela androgenia da própria Diadorim. Uma relação de construção de delicadeza. Agora, você falou algo, justamente, né? Você falou algo no começo que me marcou demais e que talvez tenha essa dimensão, né? Por que Grande Sertão Veredas nos toca tanto, né? Porque você fala, ele é um monólogo que acontece através de associação livre. Essa é a definição mais precisa de uma sessão de psicanálise, não é? Pois é. Então ele é profundamente psicanalítico nesse sentido, né? Tanto é que uma das autoras que eu trabalho no livro, essa Márcia Marques de Moraes, no meu texto, o livro chama dela A Travessia dos Fantasmas, Literatura e Psicanálise em Grande Sertão Veredas. Ou seja, os psicanalistas captam a dimensão profunda também do livro, né? Quer dizer, há uma leitura psicanalítica do Grande Sertão que é muito bonita e que eu estou captando através desses autores que vêm da psicanálise que trabalharam o livro também. A Jaissa Lima Santana dizendo aqui, extasiada com as palavras do Faustino, depois dessas 2 aulas, vou reler com outros olhos, com outro espírito. Onde está aqui, deixa eu ver. Que bom Guimarães e o Sertão ao seu olhar, Faustino. Muito obrigado. Muito obrigada. Enfim, acho que as pessoas estão muito maravilhadas com essa primeira aula. Gente, a primeira aula agora a gente vai fazer assim. Suspende a vida. Vamos entrar todo mundo numa maquininha do tempo para a gente acordar amanhã na quarta-feira da semana que vem, ou quinta-feira, para o pessoal da TV 247, para quem está vendo pela TV 247, para já entrar no segundo episódio, no segundo encontro com o Faustino, ao redor de Grande Sertão Veredas, aí já para mergulhar na mística do Grande Sertão Veredas, né? O diabo, Deus e o diabo em Grande Sertão Veredas. Faustino, dá para dormir hoje e acordar na semana que vem só? Para não ficar... Vamos fazer um esforço. Como diz o Riobaldo, a vida é uma travessia, né? A gente faz essa travessia. Legal. Sem dificuldade. Obrigado, Faustino. Uma grande alegria. Foi fantástico. Um abraço. Um abração, gente. Paz e bem. A gente tem então o segundo encontro marcado com o Faustino sobre Grande Sertão Veredas. E depois, toda semana, Faustino Teixeira, paz e bem. Paz e bem para todo mundo.